Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Rodrigo Saito e hoje nós vamos fazer a correção de mais um trabalho de banco de dados. Esse seria o nosso segundo banco de dados. Esses trabalhos eles são baseados, em um exercício e aí em cima desses exercícios nós vamos fazendo aí a parte prática do SQL em si, tá ok? Esse exercício aqui ele envolve tanto a parte de criação do nosso banco, criação de tabelas, relacionamento entre as tabelas e depois vai ter ainda a parte de toda a manipulação dos dados em si, inserção, alteração, exclusão e consulta de dados, tá ok? Para isso então nós vamos precisar do nosso Docker Desktop. Vou estar abrindo aqui, ó. Tá ok? E aí, ele já vai precisar ter a imagem aqui do SQL Server 2022 ou 2025. Opa, vou dar um zoom aqui, ó, 2022 ou 25, tá ok? Nós vamos utilizar o 2022 por ele ter aí mais estabilidade, tá ok? E aí, na parte do container aqui, ó, no 2022, eu vou ligar ele aqui, ó. Para quem não tem ainda a instalação do Docker, ou do SQL Server 2022 e mais do SSMS que a gente vai abrir agora, eu vou deixar aqui uma lista na descrição desse vídeo para que vocês possam estar acompanhando e fazendo todos esses passos. É importante ter toda essa estrutura para que vocês possam treinar, tá ok? Bom, então aqui a gente já tem, ó, o nosso container em memória. Agora a gente pode abrir o SSMS, tá ok? Ó. O SSMS é um produto da Microsoft mesmo, então ele tem 100% de compatibilidade com SQL Server. No meu caso aqui, a porta do SQL 2022 ele está na 10433, tá? Ó, 10433. Obviamente, o usuário vai ser o SA, mas a senha ela vai depender de como você ergueu lá o container do SQL Server. Então, o que você definiu lá reflete aqui, tá? Ó, então, isso daí é uma parte importante. Eu vou dar o connect aqui, ó. E eu já vou ter algumas bases de dados, tá ok? Ó, mas a gente vai criar uma nova, então não tem problema nenhum. Bom, para isso, o que eu vou fazer? Eu já vou abrir o meu arquivo aqui de script, para a gente perder menos tempo, tá bom? Ó, então esse seria aí o nosso banco de dados. Não se preocupem, tá? Esse arquivo script a gente vai estar deixando também no nosso GitHub, vai estar descrito aqui na descrição do vídeo, para que vocês depois possam baixar e estudar. Mas o importante, não deixem de praticar. Isso é o que faz com que vocês aprendam, tá bom? Bom, primeira coisa em si, né? Ó, a gente tem lá o exercício, então a gente está com o PDF aqui, ó. A gente vai ter que desenhar essa estrutura, uma tabela de paciente e uma tabela de consulta, tá ok? A gente tem aqui o código com sendo primary key, ó. Esse cara aqui é a nossa chave forte, certo? Ela nunca vai poder se repetir dentro da tabela de pacientes. E a de consultas, eu tenho um ID consulta e mais um código paciente. Os dois são uma chave primária composta. O ID consulta é a nossa primary key e o código paciente, ó, ele está grifadinho aqui, não tá? Ele também faz parte da chave, tá ok? E ele é também uma foreign key. O que é uma foreign key? É uma chave estrangeira. Ela depende da minha tabela pacientes para poder existir. Provavelmente lá no DER, no diagrama entidade relacionamento, isso daqui poderia estar sendo como uma entidade fraca. O porquê? Porque não existe consultas sem existir paciente. E como foi uma entidade fraca e no desenho dele do MR, que seria o modelo relacional, que é a tabela em si, ele está como sendo parte da sua chave, né? É por isso que ele foi colocado aqui como sendo que uma chave primária composta, tá ok? Se não, eu poderia estar colocando esse código paciente aqui simplesmente como uma chave estrangeira sem participar
da minha chave primária em si, tá ok? O resultado seria quase o mesmo, tá? No efeito do que? De relacionamento, tá? E o relacionamento, o tipo de cardinalidade deles aqui é de 1 para muitos. Um paciente pode fazer muitas consultas, tá bom? Bom, e a gente vai ter o que também, ó? A inserção desses dados aqui, correto? Esses dados aqui eu tenho código, nome, endereço, cidade, estado, CEP, telefone. Tudo bem, ó? A gente vai precisar só tomar um pouco de cuidado quando a gente tem aqui, ó, a parte do que, ó, desses caras, né? O endereço, por exemplo, nulo, ó. Tudo isso daqui é nulo, eu não tenho nenhum dado em si, né? Ó, aqui. E aí, nesse caso, a gente vai precisar fazer a inserção de nulos. A gente vai ver como faz isso daí certinho lá no nosso script. Depois eu tenho também a parte das consultas, né? Ó, baseado na tabela que a gente criou. Eu tenho aqui os nossos valores aqui, certo? Dos dados em si. E depois a gente vai partir para essa parte aqui do SQL, tá bom? Que vai exigir tanto a parte de alteração dos seus dados, alteração da estrutura dos seus dados, no caso das tabelas, né? Mas a atualização em si dos dados, insert, update, delete e o select em si, tá bom? Bom, vamos lá então. Para a gente criar primeiro essa estrutura aqui, ó, o que a gente tem? Criação de um banco de dados. Vou selecionar aqui, ó, Shift seta para cima, né, ó, e ajeito aqui, ou Shift aqui, ó, seta para baixo, F5. Beleza? Comando executado com sucesso, né? Use consultório. Aqui eu estou no contexto do que? Do master, né? Eu quero alterar agora o meu contexto para o banco de dados consultório. Então vamos lá, ó. Selecionei F5. Beleza. Agora onde eu estou o meu contexto aqui, ó, dentro de consultório. Quer dizer o quê? Que tudo que eu for criar agora, de qualquer objeto, vai ser criado dentro do meu consultório, dentro dessa base de dados, tá bom? Bom, agora aqui a gente tem o que? A nossa tabela, né? Ó, create table, pacientes, código vai ser um inteiro, not null. Por quê? Porque é a minha chave primária. Nome, endereço, cidade, estado, CEP. Bom, tudo o que é variável é varchar, não é isso? Então, o nome ele pode variar bastante da quantidade de caracteres que você precisa salvar. Então, vai ser varchar, assim como o endereço e assim como cidade. E agora o estado. O estado e o CEP, pessoal, eles não variam tanto, né? O estado sempre vai ser 2 dígitos, SP, MG, RJ, tá? E o CEP também não. Eu tenho aí uma string basicamente tamanho fixo. Agora, o que você tem que estudar é o seguinte, né? Como você quer guardar esse CEP aqui, ó. Aqui a gente colocou um char de 10, por quê? Porque eu quero guardar com a máscara, inclusive, tá? Ó, os pontos e os traços do CEP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Mas se a gente prestar atenção aqui, ó, no nosso modelo, o que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Eu não tenho esse cara aqui, ó. Se a gente for seguir a risca do que é o modelo em si, a gente poderia estar colocando aqui, ó, char de 09 então. Tá ok? Por quê? Porque dessa forma a gente teria o que? Os 9 caracteres guardados. Tá? Agora a gente tem o fone também, ó. O fone nesse caso aqui, ele tá com char de 8, né? Por quê? Porque os dados em si, ó, eles vão ter 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correto? 8 caracteres, né? Ele vai me selecionar sempre um a mais ali, depois ele me coloca um menu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que obviamente depende um pouco também, né, às vezes daquilo que você quer salvar, como máscara, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho às vezes mais 55, por exemplo, 11, e aí depois mais o telefone celular, né? 2, 3, 4, 5, depois mais 4 dígitos, ó. Às vezes a minha máscara, ela tem esse formato aqui, e aí você vai precisar contar o seu char
como sendo toda essa quantidade de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá ok? Não vai ser o nosso caso. A gente vai deixar só fone de 8 só para efeito didático mesmo. E aqui, ó, eu estou fazendo o que? A criação da minha regra constraint. A minha regra, ela fala que ela precisa de uma chave primária e que o código vai ser essa chave primária. Tá ok? Eu vou dar o que? Um F5 aqui, ó. Selecionei tudo. F5. Beleza. Onde eu vejo aqui no SMS, no Object Explorer, botão direito, eu vou ter que dar um refresh aqui, ó. A minha base de dados consultório, ela está criada. E agora eu tenho aqui a parte das tabelas. Aqui, ó, o paciente acabou de ser criado. Com todos esses campos aqui, não é isso? Se eu vir aqui, então, no mais e abrir em columns, eu já consigo enxergar, ó, tudo que foi criado aqui nessa parte agora, ó, do SQL Server. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para criação de consultas, né? A tabela consultas. Então eu tenho o ID consulta, código do paciente, a data, hora, valor e observação. Bom, ID consulta, ela é a chave primária principal da minha tabela e quem vai fazer parte dela vai ser o que? O código do paciente. O código do paciente, sendo uma chave estrangeira, ele precisa ter o mesmo tipo da chave primária da tabela que ele vai consultar. Então, ó, int com int. É compatível? É compatível. Código paciente e código aqui, ó, eles não batem, certo? O nome em si. Não tem problema. Você consegue referenciar sua chave estrangeira com uma chave primária, mesmo que eles tenham nomes diferentes. Tá bom? Aqui o meu data eu estou colocando entre abre e fecha colchetes. Por quê? Porque se eu deixar sem nenhum, ó, o SQL Server ele interpreta isso daqui como se fosse um comando dele. E não é. Na verdade, é um campo comum que a gente quer. Então é por isso que a gente coloca o abre e fecha colchetes ali, ó. Tá bom? Hora eu vou colocar como tipo time, né? O data vai ser date e o valor money, tá? Sempre verifiquem na documentação da Microsoft qual é o tamanho que ele vai ocupar em bytes. Lembrem-se para que o SQL Server, né, guarda isso em memória, tanto memória RAM quanto memória em disco. E isso, cada tipo de dado aqui, ele vai ocupar um tamanho em si específico de quantidade de bytes. Quanto maior essa quantidade, pior teoricamente é para o SQL Server trazer esse dado para você. Ele consegue trazer menos dados em uma página de memória, né? A gente entra um pouco na arquitetura do SQL Server quando a gente começa a falar sobre paginação, mas entendam que quanto mais bytes eu tenho, menos ele consegue carregar registros em memória, tá? E uma observação aqui de 200 caracteres do tipo varchar. Bom, aqui, ó, eu tô colocando que a minha chave primária, né, ó, é o ID consulta, e não é só o ID consulta, né? Eu vou colocar aqui, ó, como código paciente também, vírgula, aqui, ó, código paciente. Então, as duas fazem parte da minha chave, tá ok? E quem é a constraint? A constraint foreign key. Bom, eu coloquei esse nome aqui, ó, ficar consultas código paciente, foreign key, código paciente, ó. Quem é minha chave estrangeira? Código paciente, da tabela consulta. Agora, quem é a minha referência? A referência que ele vai consultar é lá na tabela pacientes, que a gente acabou de criar, ó, código consulta, não é? Aliás, código aqui, ó. Então, ele vai me formar a minha chave estrangeira consultando de uma chave primária, tá ok? Vamos dar o go aqui, ó, create, selecionei tudo, F5, completou, tá ok? Vamos fazer o que mais uma vez, ó, dar um refresh aqui agora em tables, beleza, ó, eu tenho agora as duas tabelas, tá bom? Se eu quiser ver o diagrama aqui, ó, eu vou em Database Diagrams, botão direito, New Diagram, tá ok? Eu vou dar um Yes aqui.
Beleza? Quais são as duas tabelas? Ó, selecionei com Shift mais uma vez e vou dar um Add. E agora eu vou dar um Close. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho aqui agora o que? Consulta e o paciente, né? Vocês podem perceber que eu tenho um relacionamento de 1 para muitos, ó, símbolo do infinito aqui. E ó, a chavinha aqui, ó. Aqui eu tenho meu código, sendo chave primária, e eu tenho uma ligação com a chave estrangeira, código paciente. Tá ok? Como o SQL Server sabe que esse tipo de relacionamento é de 1 para muitos? Simples, pela chave primária e a chave estrangeira que está sendo o quê? Ligada às tabelas, tá? Então, o banco de dados ele só vai entender isso, mais nada. Tá ok? Bom, se eu quiser salvar o diagrama, tudo bem. Vou salvar aqui, ó. Vou dar o nome de diagrama 0 mesmo. Poderia dar qualquer outro nome. E estou voltando mais uma vez aqui para o nosso exercício script. Tá bom? Bom, mais uma vez agora, ó, o que a gente vai fazer? Começar a fazer a inserção dos nossos dados. Eu peguei então aqui do exercício, ó, dei tudo um Ctrl C, certo? Ó, de tudo isso daqui, depois eu dei um Ctrl V. Nesse caso aqui, o que faz a inserção dos nossos dados? Comando insert. Insert into pacientes. Tá ok? Ó. E depois, quais são os campos que eu quero que sejam inseridos no paciente? Código, nome, endereço, cidade, estado, CEP, fone. Ó. Velhos. Velhos são os valores. Tá ok? E aí aqui eu coloco o que? Os valores, certo? De cada um dos registros. E no último caractere aqui, ó, separado por vírgula. Tá bom? Legal. Então, ó, até aqui era o meu dado que bom, basicamente com todos os dados certinhos, mas a partir daqui, ó, do Vera Fischer, o que eu tenho? Um endereço nulo. Ó, o endereço aqui, ó, tá nulo, não tá, ó? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu vou colocar null explícito, tá ok, ó? E os demais dados também. Onde não tiver dado, eu vou colocar null explícito aqui, ó. Escrever realmente nulo. Tá ok? O SQL ele não vai interpretar isso como sendo uma string, né? Um valor em si, ele vai interpretar que esse campo deve ser nulo, tá bom? Só mais uma dica em relação ao insert. O que eu colocar, a quantidade de campos e a ordem que eu tenho aqui, ó, no meu insert into, eu tenho que obedecer aqui, ó, na inserção dos meus dados. Então, se eu colocasse somente 3 campos aqui, eu teria que somente ter 3 campos na inserção dos meus dados. Tá ok? E na ordem correta aqui, ó, não necessariamente essa ordem que eu estou colocando no comando, ele tem que ser a mesma ordem da tabela. Tá ok? É lógico, é preferível que você coloque, né, para você manter um padrão, mas não é necessário exatamente que seja na mesma ordem, tá bom? Bom, vou fazer execução. Acho que eu já fiz, né? Vamos dar um select. Vamos dar um select. Não, ainda não fiz. Então vamos lá, ó. Selecionei tudo, vou dar um execute. Beleza, ó. Inseriu 10 linhas aqui para mim. E agora eu vou dar um select em si, tá bom? Vamos lá, ó. Beleza. Agora aqui, ó, eu tenho todos os meus dados inseridos na nossa tabela, tá? Desde a Sharon Stone até o João Luiz, tá ok? E olha os nulos aqui, ó, exatamente eles, né, ó, que foram inseridos explicitamente agora. Aqui no SSMS, né, na grid results, eu tenho ele aqui amarelinho, tá? Mas eu já caí uma vez, né, que esse null aqui ele estava sendo que string, e quando eu tentava puxar um snull, por exemplo, não vinha, e aí até descobri que o null estava em formato de caractere mesmo, né? Demorou um pouco, mas ó, uma dica é essa parte aqui, ó. Eu tenho um fundo amarelo do SSMS, quer dizer que é nulo mesmo. Se eu tiver com fundo branco, né, e tá como null aqui, aí ele vai ser o que? Provavelmente um char ou um varchar. Aí alguém colocou com aspas ali para você fazer a inserção do valor nulo e não em si null, tá bom? Beleza, vamos fazer a mesma coisa, ó, agora para nossa tabela consultas, tá? Ó. Insert into consultas, id consulta, beleza. Então, ó,
Selecionei tudo aqui, vou dar o F5 e agora vou fazer o que? A consulta em si, ó. Select asterisco from consultas. Já tenho aqui os nossos valores. Ok, ó, lembrando que o null aqui, ó, ficou 100. Bom, observação, vocês viram que a gente nem colocou aqui, né, ó. Beleza, e tá certo, pode ser desse jeito, né, ó. A quantidade de campos que eu coloco aqui tem que corresponder à quantidade de valores que eu coloco aqui, ó. Tá bom? Se eu não coloquei nada, o SQL em si ele vai assumir que isso é nulo, tá bom? Beleza, fiz a inserção, agora vem o que? A parte dos exercícios em si, ó. Então a gente fez toda essa parte de criação de estrutura e inserção dos dados. Agora eu fiz o que, ó? Eu dei um Ctrl C aqui, ó, em todos esses exercícios e dei um Ctrl V, tá bom? E coloquei em comentário aqui. Só isso, mais nada, tá? Então, pra gente não ficar precisando ficar trocando de tela toda hora. O que ele quer aqui, ó? Adicionar um atributo e-mail na tabela pacientes. Lembrando que a minha tabela pacientes não tem e-mail, né? Ó? Não tem e-mail, correto? Aliás, consulta pacientes, tá ok? Eu quero adicionar um campo. Para eu poder adicionar agora, eu tenho que fazer uma alteração. Alter table pacientes add, adicionar o add e-mail um varchar de 30. Então, ó, selecionei aqui, vou dar um F5. Beleza? Comando completado com sucesso. Select asterisco from pacientes. O que vai conter de valor nesse campo e-mail? Nada, né? Nulo. Por quê? Porque eu só criei o campo em si agora. Olha aqui o e-mail agora, ó. Todos eles estão com valores null, tá? Mas existe agora o campo também. Agora aqui, ó, adicione um e-mail qualquer para Mel Lisboa. Bom, se eu quero adicionar um e-mail para Mel Lisboa, é um comando DML, Data Manipulation Language. Para isso a gente vai estar utilizando esses dois caras aqui, ó, o Begin Transaction e o Commit, tá, ó. Esses caras aqui são comandos que tratam a parte de transação, tá? Nesse caso aqui eu só tenho um comando, né? Mas eu poderia ter vários inserts, vários updates, vários deletes dentro de um bloco só. O Begin Transaction e o Commit ou Rollback, que é o último comando aqui, ó, ele permitiria fazer com que todos os meus comandos tivessem exatamente sido executados. Como se fosse o quê? Um único comando, um único bloco. Se um desses falhasse, né, se um desses comandos falhasse, ele voltaria ao estado original. Nesse caso eu só tenho um, cara. Vai servir? Vai. Se eu tiver certeza daquilo que eu estou fazendo, eu posso que realmente comitar, ou eu posso me arrepender e voltar ao último estado anterior, tá ok? Então é por isso que eu coloco o Begin Transaction ou o Begin Tran. Caso eu queira verificar e o meu comando não esteja certo, eu não digitei ele corretamente para, por exemplo, ser alterado, eu tenho ainda a chance de voltar com rollback. Caso eu tenha escrito o comando errado e executado, e o SQL simplesmente vai executar, eu não consigo voltar sem o Begin Transaction, tá? Nesse caso, bancos de dados relacionais tratam dessa forma, mas cada um trata de uma forma diferente. O Oracle, se você não colocar o commit explícito, ele não efetua a transação, tá? Isso por padrão, mas você pode mudar também esse padrão também, até no SQL Server. Bom, então eu vou dar um Begin Transaction para eu poder estar fazendo o que? Colocando algum valor no e-mail Mel Lisboa, é esse comando aqui, ó. Update pacientes. Eu faço o que? Uma alteração na tabela pacientes. Set e-mail. Altere o campo e-mail igual a mel.lisboa@hotmail.com. Beleza. É o valor que eu quero que seja colocado aqui, ó. Where código igual a 5. O que é esse where? Aqui é a parte da onde ele vai efetuar o seu dado. O where seria o que? O nosso filtro, né? Ó, onde o código é igual a 5. Quem é código 5? Insert, código 5 é a Mel Lisboa. Então o SQL ele vai efetuar
somente essa atualização do e-mail para o código 5 da tabela pacientes. Tá ok, ó? Vamos lá, vamos fazer um begin transaction aqui, ó, que já está feito, na verdade, né? Vamos dar um update, ó. Fez. Se eu der um select asterisco from pacientes, olha ali, ó, um Mel Lisboa, código 5, tem agora um e-mail, ó. Beleza. Eu tenho certeza absoluta de que tá certo? Vou dar o commit. Não, por acaso eu errei. Eu venho aqui, ó, e dou o rollback. Vou dar o F5, só para vocês verem. Vou dar um select de novo. Vocês estão vendo ali, ó, que ele desfez a transação, certo? Ele não colocou, ele não manteve o e-mail que eu tinha colocado no comando update ali para mim, tá ok? Então o rollback ele desfaz a transação, mas não, eu tenho certeza. Então, ó, begin transaction, update, o que a gente já tinha feito, select, confirmei exatamente, é isso que eu quero. Vou dar o commit, beleza. Agora ele foi lá e executou na sua base de dados, tá bom? Então já fizemos até o exercício B. Agora aqui, ó, excluir a conta fone da tabela pacientes é uma DDL, Data Definition Language. Para excluir uma conta, para excluir a coluna fone, olha aqui, ó, o pacientes aqui, ó, telefone, é a gente que vai ter que excluir tudo isso daqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Alter table, alterar a tabela pacientes, drop column. O drop column ele vai fazer a exclusão de uma coluna. Qual é a coluna? Fone. Beleza? Ó. Então a gente vai fazer isso daqui. Tiramos. Vamos confirmar? Dá um select. Cadê a nossa coluna fone agora, ó, na tabela pacientes? Já era, não tem mais, né? Então, quer dizer, a gente fez bem. Nesse caso aqui, pessoal, quando eu estou executando comandos que façam a alteração de estrutura na tabela, no caso o DDL, o Data Definition Language, não tem begin tran e não tem rollback, tá? Esses caras não entram nessa parte, eu não consigo desfazer essas operações de transação com estrutura das minhas tabelas, não tem jeito. Se você fez mesmo e acabou, tá? A única forma agora de recuperar é através de um backup restore, mas nada vai te salvar. Bom, agora eu tenho aqui, ó, alterar o nome do paciente com o código 3 para Joaquim José. Bom, eu quero fazer a alteração do meu código, do meu nome do meu paciente, onde o código dele é 3. Primeiro vamos dar um select aqui, ó. Primeiro ele tá como Joaquim da Silva, né, ó, código 3. Eu quero fazer uma alteração. Então vou dar um begin tran, update pacientes, altere ou atualize a tabela de pacientes. Set nome igual a Joaquim José. Não importa o nome que estava anteriormente, nesse caso aqui, ele vai substituir. Where código igual a 3. Então somente para o código 3 da tabela pacientes é que o valor nome vai ser substituído por Joaquim José. Tá ok, ó? Então vamos executar esse cara aqui, ó. Executamos. Vamos fazer um select para ver se realmente executou. Ó, agora aqui, ó, Joaquim José. Joaquim José. É isso que eu queria, não é? É. Então agora eu vou dar um commit aqui, ó. Agora efetuou essa alteração na nossa base de dados. Tá bom? E alterar o estado para UF, né? E o endereço para Rua 24 da Vera Fischer. Bom, primeiro agora aqui, ó, vamos ver quais são os dados que a Vera Fischer tem. Então, ó, endereço vai ser Rua 24. UF, alterar o estado e o endereço. O estado ele está pedindo aqui para UF, né? Poderia ser, sei lá, qualquer coisa. SP, MG, RJ, AM. Mas aqui ele está pedindo UF, tá bom? Vamos fazer o que o exercício está mandando.
Aqui eu tenho os dois comandos aqui, ó. Begin tran, e aqui é uma alteração, ó. Altere a tabela pacientes, onde o estado vai ser o F, porque ele é um char, ele tem que estar entre aspas simples, vírgula, endereço igual a rua 24. Então são duas alterações aqui, ó, para o mesmo registro. Então é por isso que eu consigo colocar vírgula separando entre eles aqui, ó. Where código igual a 6. Por que o código tem que ser igual a 6? Porque aqui, ó, o meu código é igual a 6. Eu quero só alterar desse registro. Então eu tenho que colocar o where. Senão ele me altera para tudo. E depois eu faço a seleção de dados novamente. Então, ó, fiz a alteração. Vou confirmar. Olha agora aqui, endereço rua 24, estado F, ó. Não tem muito sentido esse estado, mas tudo bem. É isso que eu quero? Tá certo o que eu fiz de alteração? Vou selecionar e vou dar o F5. Commit. Beleza. Agora sim eu tenho certeza de que meu registro está salvo. Alterar o CEP para 15.700.000 de todos os pacientes que morem na cidade de Jales. Bom, primeiro, vamos descobrir quem é que mora em Jales, né, ó. Select asterisco from pacientes, selecione todos da tabela de pacientes onde a cidade igual a Jales. Vamos lá, ó, executar. Aí eu tenho 3 pessoas que moram em Jales. A Cheryl Stone, o Joaquim José e a Cleo Pires aqui, ó. Beleza? Então eu vou alterar. Esse CEP aqui, ó, tá como 15.750 para todo mundo, né? Vai mudar para esse daqui, ó, 15.700 e sem o traço ainda, ó. Tá diretaço, vai ser desse jeito. Vamos lá. Dessas 3 pessoas a gente vai precisar o quê? Fazer a alteração. Begin tran para marcar o início da minha transação. Update, altere os dados da tabela paciente, onde o CEP é igual a o que eu quero, ó, 15.700.000. Where cidade igual a Jales, certo? Então, o mesmo resultado que se deu aqui no select é a mesma quantidade de linhas que tem que dar no meu update. Vamos lá, ó, 3 linhas afetadas. Quero confirmar se realmente agora o que? Fez a alteração. Vou dar o F5 aqui, ó, no select. Beleza. Ó, Jales, é todo mundo de Jales, foi para esse CEP aqui, ó, 15.700.000. Tá bom? Então aqui a gente já está fazendo update, né, com mais linhas. E isso é totalmente possível, tá? Só tem que tomar um cuidado porque às vezes no select em si vai trazer algum resultado que não é a linha que você quer. Tudo bem, é uma outra parte que você tem que se preocupar, mas existe isso. Ok, ó, então vou dar o commit aqui, ó, para efetivar o comando. Aí a gente tem outro exercício, remover o atributo OBS da tabela de consultas. Beleza, aí é a alteração da minha estrutura, né, ó. Select asterisco from consultas, só para a gente ver como está a estrutura. Ó aqui o OBS, ó, inclusive está sem nada, né. Beleza. Alter table consultas, altere a tabela de consultas, onde eu tenho que excluir a coluna drop column. Qual coluna? OBS. Beleza, ó, excluiu. Se eu dou um select asterisco from consultas agora, ó, não tenho mais o meu OBS aqui, ó. Tá bom? Então, tranquilo. Removemos então esse atributo. Agora aqui, ó, aumente o valor das consultas em 10% das datas do mês de abril de 2013. Tá? Ó, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de a gente fazer a atualização dos nossos dados. Bom, primeira coisa é interpretar bem o que ele está pedindo, né? Aumente o valor das consultas em 10% das datas do mês de abril. Então, ó, das datas do mês de abril de 2023, de 2013. Vamos então procurar quais são as consultas, né, que estão em abril de 2013. Então é desse jeito que a gente consegue fazer, ó, select asterisco from consultas, me traga todos os campos da tabela consulta, onde a data, o campo data seja maior ou igual a 2013-0401, 1º de abril, até menor ou igual a 2013-0430, até o final do mês de abril. Então, ó,
Vamos dar um select aqui primeiro. Beleza, eu só tenho o que, ó, essas duas consultas no mês de abril. Cada uma delas tem R$100. Se eu quero aumentar 10% de cima disso, eu tenho que fazer uma conta, né? Então eu posso simular primeiro, ó, select, certo? Vou ocultar aqui, ó, valor vezes 1.1. 1.1 por quê? Porque eu quero aumentar o valor em 10%, não é? Então o valor vezes 1.1 eu estou aumentando, mas em memória ainda. Por quê? Porque é um comando de seleção. Where consultas igual a o mesmo where que a gente tinha aqui, ó, a gente está tendo aqui, tá? Ó. Então só estou fazendo o que? Uma simulação. Pronto. O valor era R$100, foi para 110. O valor era R$100, foi para 110. Beleza? É isso que eu quero mesmo. O valor ele tem que aumentar em 10% as consultas que estão no mês de abril de 2013. Begin Tran, vou fazer o que? Iniciar minha transação. Update, faça atualização. Consultas, tabela consulta. Set, valor igual a valor vezes 1.1. Esse cara aqui, ó, é o campo, não é? Beleza. Igual ao que? O próprio campo. Se eu tenho R$100 lá, vai ser o valor de 100. Se eu tenho R$200, vai ser o valor de 200. Se eu tenho 150, vai ser o valor de 150. Vezes 1.1. Esse 1.1 não é o que? Não é o meu aumento de 10%. Então ele vai pegar o próprio valor, aumentar 10% e jogar em cima do campo valor. Pronto. Atualizou através de uma conta, certo? No próprio campo valor. Where data, a mesma coisa, ó, between mês 4, certo? 1 até o dia 30. Então, ó, vou fazer esse update. Tem que me dar o que? Resultado de duas linhas. Duas linhas afetadas, tá ok? Vamos dar um select agora, ó. Um select na nossa tabela consulta. Olha aqui, ó, aumentou o valor para 10% a mais, 110. Tá tudo certo? É isso realmente que eu pedi? É. Commit F5. Beleza, certo? Realmente confirmamos agora que o SQL Server tinha em memória. Alterar o valor das consultas para 200, cujo código do paciente seja 136. Então, eu tenho pacientes 1, 3 e 6, eu vou aumentar para R$200 a consulta dele. Tá ok, ó? Primeiro, quem são os pacientes 1, 3 e 6? Na tabela de consulta, eu estou pedindo para filtrar somente 1, 3 e 6. Ó. 1, 3 e 6. Paciente, ó. 1, 3 e 6. 1 e 1, ó. Tá ok? É isso que ele está pedindo, né? Ó. Select a seleção consulta where código paciente. Tá? Vamos lá. Então, ó, vou fazer a alteração. Begin Tran. Update. Faça atualização da tabela de consultas, onde o valor vai ser alterado para 200. Tá ok, ó? Hoje não é, né? Ó, se eu der um select aqui, ó, hoje não é 200. Tá? Hoje tem valor de 100, 110, 150, 140, ó. São variáveis, né? E eu quero que faça o que? Atualização para 200. Ele não vai nem ver esse valor aqui, ó. Já vai pegar e já vai repassar 200. Aonde? Qual é a condição? Código paciente está em 1, 3 ou 6. Código do paciente é 1, verdadeiro, 3 é verdadeiro, 6 é verdadeiro. 1 é verdadeiro e 1 é verdadeiro. Beleza, tá trazendo isso daí mesmo. Certo? Vamos dar update aqui, ó. Demos. Vamos fazer a nossa consulta, né, ó, para ver se realmente confirma. Opa, desculpem aí, pessoal. Aqui, ó. Agora mudamos para R$200. É certeza que eu fiz? Tá tudo certinho? É. F5 aqui, ó. Commit. Tá ok? Vamos lá, ó. Diminua o valor em 20% das consultas em 20%. Somente das consultas que foram às 10 da manhã. Bom, primeiro eu tenho que saber, né? Quais são as consultas que foram às 10 da manhã? Esse select aqui, ó. Bom, às 10 da manhã
eu tive o que, ó, às 10 da manhã eu tive essas duas consultas de R$200 que aí, inclusive, acabou de alterar. Select valor, vírgula, valor vezes 0,8. Aí, onde dá tabela de consultas, onde o horário é igual às 10 horas da manhã. Como é que eu faço, tá, para reduzir 20%? Eu multiplico por 0,8, né? Então aqui eu vou fazer o que? Uma simulação, ó. 220 era o valor original, 160, valor reduzido em 20%. Aliás, 200 é o valor original, 160 é o valor reduzido dos 20%. Tá bom? Beleza. Agora eu quero fazer o que? Efetivar essa alteração. F5, update, consultas, faça uma atualização na tabela de consultas, set valor é igual a valor vezes 0,80. É a mesma coisa que a gente fez aqui, né, para simular um desconto. Where hora é igual a 10 horas, ó. Beleza? Tá feito. Quero conferir. Select. Beleza, tá aqui, ó. Me deu o valor de 20% em cada um dos valores da consulta. É isso que eu quero, tenho certeza. Vou dar o que? Commit. Beleza, tá feito. Agora em si você tem o seu dado guardado. Que mais? Vamos lá, ó. Faça uma exclusão dos pacientes que moram na cidade de Valinhos. Vamos ver quem é que mora na cidade de Valinhos primeiro. Um cara só, que é a Rita Cadillac. Vamos lá então, ó. Begin transaction. Delete from pacientes. Eu quero deletar o paciente na tabela pacientes. Where cidade igual a Valinhos. A mesma condição que eu coloco aqui no meu select para verificar o que eu quero, praticamente vai ser a mesma que eu tenho aqui na deleção. Tá, ó, então eu vou selecionar F5. Vou dar um select novamente para confirmar, ó. Não pode mais existir, porque eu acabei de dar um delete, né, nesse cara aí. Não tem mais nada, ó, de resultado. Vou dar um commit. F5. Tá ok? Vamos lá, tá acabando. Faça a exclusão dos pacientes que moram na cidade de Louveira ou na rua 30. Eu tenho que fazer o que? Essas duas condições. Ou o paciente é da cidade de Louveira ou ele mora na rua 30, tá? Ó, um dos dois. Ou os dois, né? F5. Beleza. Aqui, ó, rua 30 tá aqui. Ou cidade de Louveira tá aqui. Ou um ou outro. Não precisa ser com OR, né? As duas condições da mesma linha. Então, ó, tá valendo. Beleza? Select Begin Tran. Delete from pacientes. Where cidade igual a Louveira or endereço igual a 30. Beleza? Deletamos. Vamos dar um select agora aqui, ó. Não tem mais nada, certo? Ó, não tem. Legal. Tá tudo certo o que eu fiz. Commit. Tá ok? O M. Faça uma exclusão de todas as consultas feitas. Faça uma exclusão de todas as consultas feitas entre o dia 1 até o dia 15 de 2003. Vamos primeiro saber quem foram essas consultas entre o dia 1 ao dia 15 de 2003. Tá, ó, do mês 1. Não tenho nada. Já não tenho nada aqui, ó. Entre 2003 0101 e 2003 0115, né, ó, não tenho nada. Então, não tem nada a ser excluído. Tá bom? Deletar todos os pacientes do estado de Minas Gerais. Quem são os pacientes de Minas Gerais? Eu tenho o João Luiz somente, ó, como MG. Tá ok? Beleza, vamos deletar esse cara aqui, ó. Begin transaction. Delete from paciente where código igual a 10. Por que o código igual a 10? Eu poderia colocar como estado igual a MG também, né? Ó. Mas eu prefiro, obviamente, sempre fazer a deleção por uma chave primária, tá? Então, ó, delete from paciente where código igual a 10. Beleza. E vou dar um select novamente onde o estado é igual a MG. Não tem mais. Fechou. É isso que eu quero? É isso que eu quero. Commit. Tá? Bom, aí aqui vai ter alguns testes, né, para vocês verificarem consistência na tabela, né?
Aqui ele está dando aqui uma seleção de todas as tabelas todos os dados da tabela de consulta, né? Delete from paciente where código igual a 1. Lembrando que o código igual a 1, né? Ela tem referência à tabela de consultas, né? Bom, então, ó, vou dar um begin tran aqui. Vou tentar deletar o paciente com código igual a 1. Mas eu já tenho o código 1 na minha tabela de consulta, certo? Não é para ele deixar fazer isso. Delete from pacientes where código igual a 1. Opa, ó o erro aqui, ó. The delete statement conflicted with the reference constraint. Ou seja, eu não posso deletar o paciente enquanto ele tem consulta. Eu teria que deletar todos os dados de consulta dele para depois, né, deletar o paciente em si. Aí é um processo um pouquinho reverso do que a gente cria, né? A gente primeiro cria as entidades fortes para depois as fracas. Tá bom? Beleza. Então aqui, ó, não tem o que fazer, certo? Esse delete aqui. Vou dar um rollback então, ó. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Estudem, baixem o arquivo, né? Façam download dele, entendam o comando principalmente, né? Se possível, criem uma outra base de dados, obviamente baseado naquilo que a gente já está passando aqui, né? Para que vocês não tenham tanto trabalho, mas é importante praticar. Sem a prática, não existe o aprendizado realmente de nenhuma linguagem de programação, de SQL em si e outras ferramentas que exijam, tá? Essa parte de prática em si. Tá bom? Espero que tenham gostado. Obrigado e até mais.